graça que é um espírito. É a mocinha que gosta de falar inglês. Não é de graça que é um espírito que se tem notícia que até hoje não reencarnou desde aquela época. Ver como é sublime. E não é de graça, né? Toda essa trajetória dele, que a gente vai ver quem é. E, então, passado esse capítulo aí, vai ver uma transformação e aí vai surgir o Saulo, que vem mais adiante a ser o Paulo, né? Então, é importante agora. Não tem problema nenhum de ser aí 5, 6 páginas por encontro, tudo bem, ótimo. Vamos tocando, então. Vamos fazer? Vamos, já que tu pode abrir. Abro. Obrigada. Se ninguém mais quer abrir, eu abro. E fechar os olhos também. Amigos queridos, companheiros de jornada, aqui estamos mais uma vez para este banquete de luz. Aprendizado é sempre um banquete de luz. Então, vamos fechar os olhos físicos, abrir os olhos da alma, os ouvidos, abrir o nosso coração para recebermos essa luz que vem do alto, com a permissão do Pai Maior, e vamos pedir neste momento a Jesus que nos abençoe com o aprendizado, nos conectando assim com a Casa Lucas de Assis e agradecendo esta grande oportunidade desse nosso encontro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Página 36 do nosso arquivo PDF do livro Paulo Estevam, capítulo 3. E medindo as palavras, como se temesse alguma surpresa contrária aos seus projetos, acentuou: Gesiel, não ignoras que te encontras enfermo, talvez tão gravemente quanto eu há alguns dias. O comandante, atento à possibilidade de contágio geral, dada a presença de numerosos homens a bordo, pretendia lançar-te ao mar. Contudo, amanhã de tarde, chegaremos a Jope, e hei de valer-me dessa circunstância para devolver-te a vida livre. Não desconheces, todavia, que assim procedendo, estou a infringir certas determinações importantes que regem os interesses de meus compatriotas, e é justo pedir-te sigilo do meu feito. Sim, senhor, respondeu o rapaz, extremamente abatido, tentando com dificuldade coordenar as ideias. Sei que dentro em pouco a enfermidade assumirá graves proporções, prosseguiu o benfeitor. Dar-te-ei a liberdade, mas só o teu Deus poderá conceder-te a vida. Entretanto, caso te restabeleças, deverás ser um novo homem, com um nome diferente. Não desejo ser inculpado de traidor dos meus próprios amigos e devo contar com a tua cooperação. Obedecer-vos-ei em tudo, Senhor. Sérgio lançou-lhe um olhar generoso e terminou. Tomarei todas as providências. Dar-te-ei algum dinheiro para atenderes às primeiras necessidades e vestirás uma de minhas velhas túnicas. Mas tão logo seja possível, vai-te de Jope para o interior da província. O porto está sempre cheio de marinheiros romanos, curiosos e maleficentes. O enfermo fez um gesto de agradecimento, enquanto Sérgio se retirava para atender ao chamado de alguns amigos. No dia imediato, à hora esperada, o casario palestinense estava à vista.
E quando luziam os primeiros astros da noite, o pequeno batel aproximava-se de local silencioso das margens, tripulado por 2 homens, cujos vultos se perdiam na sombra. Derradeiras palavras de bom conselho e despedida, que o moço hebreu osculou comovidamente à destra do benfeitor, que voltou à galera apressado, de consciência tranquila. Mal não deram os primeiros passos, Gesiel sentou-se tremido pelas dores gerais que lhe tomavam todo o corpo e pelo abatimento natural, consequente à febre que o consumia. Ideias confusas dançavam-lhe no cérebro. Queria pensar na aventura da libertação, desejava fixar a imagem da irmã, que haveria de procurar no primeiro ensejo, mas estranho torpor infirmava-lhe as faculdades, acarretando-lhe a sonolência invencível. Olhou indiferente as estrelas que povoavam a noite refrescada pelas brisas marinhas. Reparou que havia movimento nas casas próximas, mas deixou-se ficar inerte no matagal a que se recolhera junto da praia. Pesadelos estranhos dominaram-lhe o repouso físico, enquanto o vento lhe acariciava a fronte febril. De madrugada, acordou ao contato de mãos desconhecidas, que lhe revistavam atrevidamente os bolsos da túnica. Abrindo os olhos, estremunhado, notou que os primeiros clarões da alvorada listravam os horizontes. Um homem de fisionomia sagaz inclinava-se para ele, procurando alguma coisa, com a ansiedade que o moço hebreu adivinhou de pronto, convencido de haver topado um desses malfeitores comuns, ávidos da bolsa alheia. Estremeceu e fez um movimento involuntário, observando que o assaltante inesperado alçara a mão direita, empunhando um instrumento, na iminência de exterminar-lhe a vida. Não me mates, amigo, balbuciou com voz trêmula. A essas palavras, ditas comovedoramente, o meliante susteve o golpe homicida. Dar-vos-ei todo o dinheiro que possuo, rematou o rapaz com tristeza. E vasculhando a algibeira em que guardara o escasso dinheiro que lhe dera o patrício, tudo entregou ao desconhecido, cujos olhos fulguraram de cobiça e prazer. Num relance, aquela fisionomia contrafeita transformava-se no semblante risonho de quem desejava aliviar e socorrer. Oh, sois excessivamente generoso, murmurara, apossando-se da bolsa recheada. O dinheiro é sempre bom, disse Gesiel, quando com ele podemos adquirir a simpatia ou a misericórdia dos homens. O interlocutor fingiu não perceber o alcance filosófico daquelas palavras e asseverou: Vossa bondade, entretanto, dispensa o concurso de quaisquer elementos estranhos para a conquista de bons amigos. Eu, por exemplo, dirigia-me agora para o meu trabalho no porto, mas experimentei tanta simpatia pela vossa situação que aqui estou para quanto vos preste. Vosso nome? Irineu de Crotona, para vos servir, respondeu o interpelado, visivelmente satisfeito com o dinheiro que lhe refertava o bolso. Meu amigo, exclamou o rapaz extremamente enfraquecido, estou enfermo e não conheço essa cidade, de modo a tomar qualquer resolução. Podeis indicar-me algum albergue ou alguém que me possa prestar a caridade de um asilo? Irineu esboçou uma face de fingida piedade e respondeu: Pesa-me nada ter para colocar à disposição de vossas necessidades, e também não sei onde possa existir um abrigo adequado para receber-vos, como se faz preciso. A verdade é que para a prática do mal todos estão prontos, mas para fazer o bem. Depois, concentrando-se por momentos, acrescentou: Ah, agora me lembro. Conheço umas pessoas que vos podem auxiliar. São os homens do caminho. Mais algumas palavras, e Irineu prontificou-se a conduzi-lo ao conhecido mais próximo,
amparando-lhe o corpo enfermo e vacilante. O sol caricioso da manhã começava a despertar a natureza com seus raios quentes e confortadores. Feita a reduzida caminhada por um atalho agreste, sustido pelo meliante arvorado e benfeitor, Gesiel parava à porta de uma casa de aparência humilde. Irineu entrou e de lá regressou com um homem idoso, de semblante agradável, que estendeu a mão cordialmente ao moço hebreu, dizendo: "De onde vens, irmão?" O rapaz admirou-se de tanta afabilidade e delicadeza, num homem a quem via pela primeira vez. Por que lhe dava o título familiar reservado ao círculo mais íntimo dos que nasciam sob o mesmo teto? "Por que me chamais irmão, se não me conheceis?" interrogou comovido. Mas o interpelado, renovando o sorriso generoso, acrescentava: "Somos todos uma grande família em Cristo Jesus." Gesiel não compreendeu. Quem seria aquele Jesus? Um novo Deus para os que desconheciam a lei? Reconhecendo que a enfermidade não lhe dava ensanchas a cogitações religiosas ou filosóficas, respondeu simplesmente: "Deus vos recompense pela generosidade da acolhida. Venho de Cefalônia, tendo adoecido gravemente em viagem, e assim, e que neste estado, recorro à vossa caridade." "Efraim", disse Irineu, dirigindo-se ao dono da casa, "nosso amigo tem febre, e seu estado geral requer cuidados. Você, que é um dos bons homens do caminho, há de acolhê-lo com o coração delicado aos que sofrem." Efraim aproximou-se mais do jovem enfermo e observou: "Não é o primeiro doente de Cefalônia que o Cristo envia à minha porta. Ainda ontem outro aqui surgiu com o corpo crivado de feridas de mau caráter. Aliás, conhecendo a gravidade do caso, pretendo logo à tarde levá-lo para Jerusalém." "Mas é necessário ir tão longe?" perguntou Irineu com certo espanto. "Somente lá temos maior número de cooperadores", esclareceu com humildade. Ouvindo o que diziam e considerando a necessidade de ausentar-se do porto em obediência às recomendações do patrício, que se lhe mostrara tão amigo, restituindo-o à liberdade, Gesiel dirigiu-se a Efraim num apelo humilde e triste: "Por quem sois? Levai-me para Jerusalém convosco por piedade." O interpelado, evidenciando natural bondade, anuiu sem maior estranheza: "Irás comigo." Abandonado por Irineu aos cuidados de Efraim, o doente recebeu carinhos de um verdadeiro amigo. Não fosse a febre, teria travado com o irmão um conhecimento mais íntimo, procurando conhecer minuciosamente os nobres princípios que o levaram a estender-lhe a mão protetora. Contudo, mal conseguiu manter-se de pensamento vigilante sobre si mesmo, a fim de elucidar as suas interrogações carinhosas, medicando-se convenientemente. Ao crepúsculo, aproveitando a frescura da noite, uma carroça, cuidadosamente velada por um toldo de pano barato, saía de Jope, com destino a Jerusalém. Caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre alimária, Efraim transportava os 2 enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte, o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, aliás, paupérrimo em sua feição Flávia, exterior. Oi? para um pouquinho. Só para se localizar, então, agora no tempo, no espaço aí, nessa... Eles agora vão encontrar os seguidores da Igreja do Caminho, os seguidores do Caminho, que foi a igreja primitiva dos cristãos, né? Que foram isso, a localização no tempo. Esse ano aí é 1 ano e pouco após a crucificação de Jesus, tá? Para a gente se localizar, que vai ser praticamente 2 anos depois que surge o Saulo. O Saulo, até então, aí é um rabino, que está lá em outras, e esse rapaz aí, o Gesiel, tem uma formação judaica, né, uma profunda, é um espírito superior, mas teve uma formação judaica, conhece bem as escrituras, bem
o Testamento, até então, que ele refere ali, o Testamento não existe até então, o Antigo Testamento, nem o Novo estava surgindo, né? Então, o Testamento ele tinha uma raiz bem sólida, e ele, a partir dessa transformação, que ele recebe a libertação daquele patrício romano lá, o Sérgio, né? Sérgio Paulo, ele recebe a alforria dele, que na realidade é a libertação, tá? Isso já até a gente tem que imaginar sempre isso aí, o mundo da luz atuando e inspirando e dando o caminho, abrindo estrada, e olhe só que a gente não pode se afastar, aí vem de novo aquela questão do qual é a mensagem para nós, livre-arbítrio. Teve ajuda da luz? Teve merecimento? Teve, mas merecimento é fruto de uma atitude, um somatório de bons feitos que cada um de nós tem, ao dispor do poder da vontade, quer dizer, o livre-arbítrio. Quer dizer, eu vou exercer meu livre-arbítrio, gera frutos, mas esse livre-arbítrio tem que estar em sintonia com o perfeito, né? com a espiritualidade superior, com Deus, né? Que seria isso, na realidade, que nos remete ao pensamento divino, né? À perfeição. Não quer dizer que a atitude ela é necessariamente perfeita. Eu tenho que me sintonizar, me idealizar pelo perfeito para procurar fazer o melhor possível no dia a dia. Fruto do quê? Num pensamento edificante que gera uma atitude de elevação espiritual, né? Uma atitude consequente e edificante. Então, esse rapaz aí, ele agora vai encontrar o quê? Enfermo, já teve as mãos da cura, olha só a inspiração que ele teve, as mãos da cura que levou à cura daquele patrício do Sérgio lá naquela embarcação, em consequência recebeu a libertação, houve uma atuação das trevas, a gente já falou isso aí a semana passada, tentando influir através da enfermidade que ele contraiu, ajudando aquele patrício romano, que ele pegou a moléstia, ele contraiu daquele que ele estava ajudando. E ele seria remetido ao mar, com vida ainda, né? Enfermo, jogado ao mar, para não contaminar os outros. A inspiração das trevas era essa, a decisão dos líderes da embarcação. E aquele romano assumiu para si, trouxe para si o risco de ele ser denunciado para os superiores romanos, os representantes do Império Romano na região, que eles sabiam que ele estava lá com um escravo que foi comprado por ele por terceiros e que tinha que gerar para eles um benefício. Não é simplesmente vou pegar um escravo e vou dar libertação para ele. Não era assim que funcionava, muito menos por alguém que tem o seu superior que determinou que ele fosse ajudá-lo em nome de uma causa, e a causa era servir ao Império Romano. Bom, então, passado todo esse processo, agora vai haver a transformação. Os seguidores da Igreja do Caminho são os apóstolos que se reuniram ainda e estavam, tinham uma concepção deles de coletividade, se manter em Jerusalém, manter a célula do cristianismo em Jerusalém. A gente tem que entender isso aqui bem, porque depois, quando vai surgir a figura mais adiante da transformação do Saulo e Paulo, é que vai ser graças a essa atitude, isso a gente tem que vale pelo estudo, e a gente percebeu, o cristianismo ele saiu de Jerusalém, esse Jerusalém que eles estão ali agora chegando, a Igreja do Caminho, os cristãos estavam consolidados ali, reunidos ali. E vai mais adiante o Paulo, transformação do Saulo, né, já projetando isso, e que vai ramificar as células do cristianismo pelo mundo todo. E aí vai também entrar a consequência que a gente vai ver o Gesiel quem é e que ele olhar o papel dele perante o próprio Paulo. Tá, acho que agora a gente pode seguir, então, aí vamos até o final desse capítulo. Ok. Caminhando cuidadoso para não esfalfar a pobre Alimária, Efraim transportava os 2 enfermos à cidade próxima, buscando os recursos indispensáveis. Descansando aqui e ali, somente na manhã seguinte o veículo parou à porta de um casarão de grandes proporções, aliás, paupérrimo em sua feição exterior. Um rapaz de semblante alegre veio atender ao recém-vindo, que o interpelou com intimidade. Urias, poderás dizer-me se Simão Pedro está? Está sim. Poderás chamá-lo em meu nome? Vou já. Acompanhado de Tiago, irmão de Levi, Simão apareceu.
e recebeu o visitante com efusivas demonstrações de carinho. Efraim esclareceu o motivo da sua presença. 2 desamparados do mundo requeriam auxílio urgente. Mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Ora, Tiago, se estivéssemos pescando, seria justo nos eximíssemos desse ou daquele dever que exorbitasse a esfera das obrigações inadiáveis de cada dia, junto da família, cuja organização vem de Deus. Mas agora o mestre nos legou o trabalho de assistência a todos os seus filhos no sofrimento. Presentemente, nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E o bondoso apóstolo adiantou-se para acolher os 2 infelizes. Desde que viera do Tiberíades para Jerusalém, Simão transformara-se em célula central de grande movimento humanitarista. Os filósofos do mundo sempre pontificaram de cátedras confortáveis, mas nunca desceram ao plano da ação pessoal ao lado dos mais infortunados da sorte. Jesus renovara com exemplos divinos todo o sistema de pregação da virtude. Chamando a si os aflitos e os enfermos, inaugurara no mundo a fórmula da verdadeira benemerência social. As primeiras organizações de assistência ergueram-se com o esforço dos apóstolos, ao influxo amoroso das lições do Mestre. Era por esse motivo que a residência de Pedro, doação de vários amigos do caminho, regurgitava de enfermos e desvalidos sem esperança. Eram velhos a exibirem úlceras asquerosas, procedentes de Cesareia, loucos que chegavam das regiões mais longínquas, conduzidos por parentes ansiosos de alívio. Crianças paralíticas da Idumeia, nos braços maternais, todos atraídos pela fama do profeta Nazareno, que ressuscitava os próprios mortos e sabia restituir tranquilidade aos corações mais infortunados do mundo. Natural era que nem todos se curassem, que obrigava o velho pescador a agasalhar consigo todos os necessitados com carinho de um pai. Recolhendo-se ali com a família, era auxiliado particularmente por Tiago, filho de Alfeu, e por João, mas em breve Filipe e suas filhas instalavam-se igualmente em Jerusalém, cooperando no grande esforço fraternal. Tamanho movimento de necessitados de toda sorte, que há muito Simão não podia mais entregar-se a outro mistério no concernente à pregação da boa nova do reino. A dilatação desses mistérios vincularam o antigo discípulo aos maiores núcleos do judaísmo dominante. Obrigado a valer-se do socorro dos elementos mais notáveis da cidade, Pedro sentia-se cada vez mais escravo dos seus amigos benfeitores e dos seus pobres beneficiados, acorridos de toda parte, em grau de recurso supremo ao seu espírito de discípulo abnegado e sincero. Atendendo às solicitações confiantes de Efraim, providenciou para que ambos os enfermos fossem instalados na sua casa pobre. Gesiel ocupou o leito asseado e singelo, em estado de completa inconsciência, no delírio da febre que o prostrava. Suas palavras, desconexas, entretanto, revelavam tão exato conhecimento dos textos sagrados que Pedro e João se interessaram de modo especial por aquele jovem de faces macilentas e tristes. Mormente Simão passava longas horas entretido em ouvi-lo, anotando-lhe os conceitos profundos, embora filhos da exaltação febril. Decorridas 2 semanas exaustivas, Gesiel melhorou, reharmonizando as próprias faculdades para melhor analisar e sentir a nova situação. Afeiçoara-se a Pedro, como um filho afetuoso ao legítimo pai, notando-lhe o carinho de leito em leito, de necessitado a necessitado. O moço hebreu experimentara deliciosa e íntima surpresa. O ex-pescador de Cafarnaum, relativamente moço ainda, era o exemplo vivo da renúncia fraterna.
Tão logo convalescente, Gesiel foi transferido ao ambiente mais calmo, à sombra amena de vetustas tamareiras que circundavam a velha casa. Entre ambos estabelecera-se desde os primeiros dias a corrente magnética das grandes atrações afetivas. Nessa manhã, as observações amáveis sucediam-se, e não obstante a justa curiosidade que lhe pairava na alma a respeito do interessante hóspede, Simão ainda não tinha logrado o ensejo de um intercâmbio de ideias mais íntimo, de maneira a sondar-lhe os pensamentos, inteirando-se dos seus sentimentos e da sua origem. Ao sopro generoso da aragem matinal, sob as árvores frondosas, o apóstolo criou ânimo, e a certa altura, depois de distrair o convalescente com alguns ditos afetuosos, buscou penetrar-lhe o mistério cuidadosamente. Amigo, disse com jovial sorriso, agora que Deus te restituiu a saúde preciosa, regozijo-me por havermos recebido tua visita em nossa casa. Nosso júbilo é sincero, pois que nos mínimos detalhes da tua permanência entre nós, revelaste a condição espiritual de filho legítimo dos lares organizados com Deus, pelo conhecimento que tens dos textos sagrados. E tanto me impressionei com as tuas referências a Isaías, quando deliravas com febre alta, que desejaria saber de que tribo descendes. Gesiel compreendeu que aquele amigo sincero, antes irmão carinhoso nas horas mais críticas da enfermidade, desejava conhecê-lo melhor, identificá-lo íntima e profundamente, com delicada argúcia psicológica. Achou justo e considerou que não devia desprezar o amparo de um coração verdadeiramente fraterno para o acendramento das próprias energias espirituais. Meu pai era filho dos arredores de Sebaste e descendia da tribo de Isacar, esclareceu atencioso. E era tão altamente dedicado ao estudo de Isaías? Estudava sinceramente todo o Testamento, sem preferências, talvez de ordem particular. A mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. Simão Pedro esboçou um sorriso de viva satisfação e disse: Mas não sabes que o Messias já veio? Gesiel teve um brusco sobressalto na cadeira improvisada. Que dizeis? Inquiriu ansioso. Nunca ouviste falar em Jesus de Nazaré? Embora recordasse vagamente as palavras ouvidas de Efraim, declarou: Nunca. Pois o profeta Nazareno já nos trouxe a mensagem de Deus para todos os séculos. E Simão Pedro, olhos acesos na chama luminosa dos que se sentem felizes ao recordar um tempo venturoso, falou-lhe da exemplificação do Senhor, traçando uma perfeita biografia verbal do Mestre Sublime. Em traços de forte colorido, lembrou os dias em que hospedava no seu tugúrio à margem do Genezaré, as excursões pelas aldeias vizinhas, as viagens de barca, de Cafarnaum aos sítios marginais do lago. Era de se lhe ver a emoção intraduzível da voz, a alegria interior com que rememorava os feitos e prédicas junto ao lago marulhoso, acariciado pelo vento, a poesia e a suavidade dos crepúsculos vespertinos. A imaginação viva do apóstolo sabia tecer comentários judiciosos e brilhantes, ao evocar um leproso curado, um cego que recuperara a vista, uma criancinha doente e prestes restabelecida. Gesiel bebia as palavras inteiramente empolgado, como se houvesse encontrado um mundo novo. A mensagem da boa nova penetrava-lhe o espírito desencantado como um bálsamo suave. Quando Simão parecia prestes a terminar a narrativa, não pôde conter-se e perguntou: E o Messias? Onde está o Messias? Há mais de um ano,
exclamou o apóstolo, apagando a vivacidade com a lembrança triste. Foi crucificado aqui mesmo, em Jerusalém, entre os ladrões. Em seguida, passou a enumerar os martírios pungentes, as dolorosas ingratidões de que o mestre fora a vítima, os ensinos derradeiros e a gloriosa ressurreição do terceiro dia. Depois, falou dos primeiros dias do apostolado, dos acontecimentos do Pentecostes e das últimas aparições do Senhor no cenário sempre saudoso da Galileia distante. Gesiel tinha as pupilas úmidas. Aquelas revelações sensibilizavam-lhe o coração, como se houvesse conhecido o profeta de Nazaré. E ligando o perfil deste aos textos que retinha de cor, enunciou quase em voz alta, como se falasse consigo mesmo. Levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus. Humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Simão, admirado de tanto conhecimento dos sagrados textos, terminou dizendo: Vou buscar-te os textos novos. São as anotações de Levi sobre o Messias redivivo. E em breves minutos, o apóstolo lhe punha nas mãos os pergaminhos do Evangelho. Gesiel não leu, devorou. Assinalou em voz alta, uma a uma, todas as passagens da narrativa, seguido pela atenção de Pedro, intimamente satisfeito. Terminada a rápida análise, o jovem advertiu: Encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Quase em lágrimas, leu o Sermão da Montanha secundado pelas comovedoras lembranças de Pedro. Em seguida, ambos passaram a comparar os ensinamentos do Cristo com as profecias que o anunciaram. O jovem hebreu estava comovidíssimo e queria conhecer os mínimos episódios da vida do mestre. Simão procurava satisfazê-lo, edificado e satisfeito. O generoso amigo de Jesus, tão incompreendido em Jerusalém, experimentava uma alegria orgulhosa por haver encontrado um jovem que se entusiasmava com os exemplos e ensinamentos do mestre incomparável. Desde que dei acordo de mim em vossa casa, disse Gesiel, verifiquei que participais de princípios que me não são conhecidos. Tanta preocupação em amparar os desfavorecidos da sorte representa uma lição nova para a minha alma. Os doentes que vos abençoam, qual faço agora, são tutelados desse Cristo que eu não tive a aventura de conhecer. O Mestre amparava a todos os sofredores e nos recomendou que o mesmo fizéssemos em seu nome, esclareceu o apóstolo enfaticamente. De acordo com as instruções do Levítico, disse Gesiel, toda cidade deve possuir longe de suas portas um vale, destinado aos leprosos e pessoas consideradas imundas. Entretanto, Jesus nos deu um lar no coração daqueles que o seguem. O Cristo nos trouxe a mensagem do amor, explicou Pedro. Completou a lei de Moisés, inaugurando um novo ensinamento. A lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Enquanto o código do passado preceituava olho por olho, dente por dente, o Messias ensinou que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, e que se alguém quiser tirar-nos a túnica, devemos dar-lhe também a capa. Gesiel sensibilizou-se e chorou. Aquele Cristo amoroso e bom, suspenso na cruz da ignomínia humana, era a personificação de todos os heroísmos do mundo.
Como se aliviava ao analisá-lo. Sentia-se bem por não haver reagido contra o despotismo de que fora vítima. Cristo era o Filho de Deus e não desdenhara o sofrimento. Seu cálice transbordara e Pedro lhe fazia sentir que nos instantes mais acerbos, aquele mestre desconhecido e humilde no mundo sabia transmitir a lição da coragem, da renúncia e da vida. Como exemplo do seu amor, ali estava aquele homem simples e carinhoso, que lhe chamava irmão, que o acolhia como pai dedicado. O rapaz lembrou seus últimos dias em Corinto e chorou longamente. Foi aí que, abrindo o coração, tomou as mãos de Pedro e contou-lhe toda a sua tragédia, sem nada omitir, e rogando-lhe conselhos. Finalizando a narrativa, acrescentou comovido: revelaste-me a luz do mundo. Perdoai, pois, se vos revelo meus sofrimentos, que devem ser justos. Tendes no coração as claridades da palavra do Salvador, e a vez de inspirar minha pobre vida. O apóstolo abraçou-o e murmurou: julgo prudente guardares o anonimato, pois Jerusalém regurgita de romanos, e não seria justo comprometer o generoso amigo que te restituiu a liberdade. Teu caso, entretanto, não é novo, meu amigo. Estou nessa cidade há quase 1 ano, e por estes leitos singelos têm passado as mais singulares criaturas. Eu, que era um paupérrimo pescador, tenho adquirido ampla experiência do mundo nestes poucos meses. A estas portas têm batido homens esfarrapados que foram políticos importantes, mulheres leprosas que foram quase rainhas. Em contato com a história de tantos castelos desmoronados, no jogo das vaidades mundanas, agora reconheço que as almas necessitam do Cristo acima de tudo. Essas explicações singulares constituíam um conforto para Gesiel, que interrogou agradecido: e achais que vos poderia servir em alguma coisa? Eu, que era cativo dos homens, desejaria escravizar-me ao Salvador, que soube viver e morrer por todos nós. Serás meu filho, doravante, exclamou Simão num transporte de júbilo. E já que preciso reformar-me em Cristo, como me chamarei? Perguntou Gesiel com olhos fulgurantes de alegria. O apóstolo refletiu algum tempo e falou: para que não te esqueças da Caia, onde o Senhor se dignou de buscar-te para o seu ministério divino, eu te batizarei no credo novo com o nome grego de Estevão. Consolidaram-se ainda mais os laços de simpatia que os aproximavam desde o primeiro instante, e o moço jamais olvidaria aquele encontro com Cristo, à sombra das tamareiras aureoladas de luz. Durante 1 mês, Gesiel, agora conhecido por Estevão, absorveu-se no estudo de toda a exemplificação e ensinos do mestre, que não chegara a conhecer de modo direto. A casa dos apóstolos em Jerusalém apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciãos abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso, à hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando ar tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso dos companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres, entretanto, não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e despendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta,
benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providência a favor dos órfãos e das viúvas. Na primeira reunião da Igreja Humilde, Simão Pedro pediu, então, nomeassem 7 auxiliares para o serviço das enfermarias e dos refeitórios, resolução que foi aprovada com geral aprazimento. Entre os 7 irmãos escolhidos, Estevão foi designado com a simpatia de todos. Começou, para o jovem de Corinto, uma vida nova. Aquelas mesmas virtudes espirituais que iluminavam a sua personalidade e que tanto haviam contribuído para a cura do patrício, que o restituíra à liberdade, difundiam entre os doentes e indigentes de Jerusalém os mais santos consolos. Grande parte dos enfermos, recolhidos ao casarão dos discípulos, recobraram a saúde. Francisco, tu não quer dar uma comentada? Acho que já estou lendo há bastante tempo. Eu achei que ia terminar rápido o texto, mas deixa eu ver. Acho que tem mais um. Ah, não, tá bem no final, desculpa. Vou continuar, então. Velhos desalentados encontravam bom ânimo sob a influência da sua palavra inspirada na fonte divina do Evangelho. Mães aflitas buscavam-lhe o conselho seguro. Mulheres do povo, esgotadas pelo trabalho e angústias da vida, ansiosas de paz e consolação, disputavam o conforto da sua presença carinhosa e fraterna. Simão Pedro não cabia em si de contente em face das vitórias do filho espiritual. Os necessitados tinham a impressão de haver recebido um novo arauto de Deus para o alívio de suas dores. Em pouco tempo, Estevão tornou-se famoso em Jerusalém pelos seus feitos quase miraculosos. Considerado como escolhido do Cristo, sua ação resoluta e sincera arregimentar em poucos meses as mais vastas conquistas para o Evangelho do amor e do perdão. Seu nobre esforço não se limitava à tarefa de mitigar a fome dos desvalidos. Entre os apóstolos galileus, sua palavra resplandecia nas pregações da igreja, iluminada pela fé ardente e pura. Quando quase todos os companheiros, a pretexto de não ferirem velhos princípios estabelecidos, deixavam de ampliar os comentários públicos para além das considerações agradáveis ao judaísmo dominante, Estevão apresentava à multidão desassombradamente o Salvador do mundo na glória das novas revelações divinas, indiferente às lutas que iria provocar, comentando a vida do mestre com o seu verbo inflamado de luz. Os próprios discípulos surpreendiam-se com a magia das suas profundas inspirações. Alma temperada na forja sublime do sofrimento, sua pregação estava cheia de lágrimas e alegrias, de apelos e aspirações. Em poucos meses, seu nome era aureolado de uma veneração surpreendente. E ao fim do dia, quando chegavam as orações da noite, o moço de Corinto, ao lado de Pedro e João, falava das suas visões e das suas esperanças, cheio do espírito daquele mestre adorável, que através do seu evangelho lhe semeara no coração as estrelas abençoadas de um júbilo infinito. Final de capítulo. Bom, agora então a gente já pode revelar, então o nosso Gesiel aí é o próprio Estevão, né? Que é um espírito sublime, muito provavelmente tenha sido aí um desses profetas, né? que anunciavam o Messias. Ele, comparado com todos os apóstolos até então ali, é o que tinha maior bagagem intelectual e bagagem do judaísmo, quer dizer, que ele conhecia o Testamento todo, o Testamento Antigo para nós, e todas as Escrituras com uma sabedoria de comparação, né, de saber qual é a mensagem das Escrituras, o que projetava o valor da vida,
a projeção do espírito no seu contexto e assim por diante. Como foi assim desde adolescente, porque aí por volta, essa idade dele deve estar por volta aí de uns 23, 24 anos, tá? Por aí. Considerando que ele estava lá por volta de 20, 21, naquela fase que ele estava com a Abigail, depois de preso e depois de escravo, e toda essa trajetória até ele chegar aí, por volta, então, de entre 22, 23 a 24 anos no máximo. Então, essa seria a idade dele. E ele, assim, para localizar o contexto, ele, com mais adiante, agora o próximo capítulo deve se inserir aí o próprio Saulo, são as duas figuras, né, intelectuais do judaísmo que impulsionaram o advento do cristianismo. Os outros, claro, seguiram com Jesus, tinha sua trajetória e tal, mas a bagagem intelectual nenhum tinha. O que mais, o quilate moral mais elevado que era o do próprio João Evangelista, né? E o João Evangelista, outros, cada um passou dentro dessa engrenagem que a gente já estudou naquela outra obra nossa aí da Boa Nova, que deu a inserção praticamente de cada apóstolo, qual é o seu grau de inserção no cristianismo ao lado de Jesus, que a gente percebeu na personalidade de cada um, qual foi a importância de cada um, dando exatamente para cada um de nós a perspectiva da civilização humana. E cada um de nós também, em algum momento da sua evolução, ou até em fase da própria encarnação presente, temos momentos de cada um desses apóstolos, desses discípulos. Agora, a gente vai projetar o seguinte, quando se sabe, pelo plano espiritual, aí, pelo menos informações que se tem, que o Estevão não teria mais reencarnado desde então, e sim mantido um projeto espiritual sublime, celestial, que ele até hoje desenvolve, sendo hoje o governador da Grécia, o governador espiritual da Grécia. Assim como no Brasil é o Ismael. Nós temos o Ismael, que é o nosso governador espiritual, que em nome de Jesus governa o Brasil, e temos na escala, a gente vai pegar dentro da nossa residência, o nosso núcleo familiar, dentro das nossas relações kármicas, coletivas, momentâneas, há sempre um espírito que é o que temos cada um os nossos protetores, é aquele que lidera o processo com a visão maior em nome do alto, né? E esses que a gente poderia chamar de governadores espirituais, de líderes, coordenadores em nome do alto, assim como vai pegar uma coletividade que vamos chamar de uma cidade espiritual, de uma colônia espiritual, temos lá também a sua hierarquia. Então, todas as ramificações, né, espirituais do próprio universo, há um grau de hierarquia. E nessa hierarquia que coube ao Estevão, para a ligação dele diretamente com toda aquela região lá da origem dele, de Corinto, né, ele recebe já uma denominação quando passa a servir a Jesus, como sendo o Estevão, em homenagem ao à localidade de onde vem, e lá permanece ligado, e houve até aquela passagem que eu referi a semana passada, e na Segunda Guerra Mundial, ele teve assoberbado lá com uma série de situações, né, e de providências de urgência, e pediu ajuda, e essa ajuda foi pedida, então, para Emmanuel, né, e Emmanuel era o senador Publio Lentulus na história, e assim por diante, tem as ligações com ele, que depois também já viu por que então o Emmanuel deixa a atividade por volta de 1 ano e vai auxiliar o Estevão lá na Grécia, e deixa o Natanael, tá? que dá o auxílio ao Chico Xavier, que deixa também outro substituto governando o Rio Grande do Sul, que é o líder espiritual do Rio Grande do Sul, que em nome do alto, em nome de Ismael, toda aquela hierarquia, né? Se tem, para a gente perceber como é bonito também esse estudo, aprofundar isso, essa percepção de como as coisas se dão nos diversos planos, né? O plano sempre com a hierarquia presente, a organização, a própria disciplina, mas o que late da hierarquia, quanto mais sublime, mais elevado é a vibração, o projeto, a liderança, ela é exercida pelo grau de elevação moral, né? E não simplesmente dessa questão mundana que a gente conhece aqui no mundo material, que são os artifícios que se usa pelo ativismo, pelo grau de liderança, de esperteza, e muitas vezes assim, que não necessariamente o grau da liderança seja a expressão de um patamar moral de elevação, e sim
proporcional ao nosso grau de imperfeição. Bom, é importante a gente, então, mensurar essa atividade do Estevão, e mais adiante agora, quando a gente for avançar, de perceber, claro que ele vai mais adiante ter aí os desafios dele, e adiante vai se defrontar com o próprio Saulo, o Rabino e tal, e toda aquela transformação que ele vai passar, e qual vai ser a grande atividade espiritual, coisa que muitas vezes nunca se encontrou nesses livros de estudo do cristianismo, de qual seria a missão e a atividade espiritual preponderante que teve Estevão, para exatamente depois que se materializou, né, que se teve objetivamente, felizmente até, a ramificação do cristianismo além das fronteiras de Jerusalém, que foi através do Paulo de Tarso. Então, serve para nós todos, assim, sempre buscando a mensagem, né? É muito bonita a história, é muito bonita esse romance, e sob o ponto de vista literário, é uma das obras mais perfeitas e que próprios não estudiosos do espiritismo, assim que teve acesso à própria obra, sob o ponto de vista literário, dizem que assim essa obra ela é sublime sobre todos os aspectos, né? Se a gente for buscar o quilate histórico, né? A mensagem histórica, né? Mesmo aqueles que não acreditam, mas assim ela tem concatenando fatos históricos nos seus detalhes, sem o excesso, mas dando uma dimensão, sob o ponto de vista da biografia do próprio Paulo, e a participação histórica sem fraudar o que alguém que não seja um seguidor cristão ou da própria doutrina espírita que possa repudiar o fato que está aí. Ao contrário, ele vem dar uma riqueza de detalhes sem excessos, mas nos fixando a própria obra, que é uma obra que a gente tem vontade de ler. Aquele que não leu até hoje, provavelmente esteja com sentimento agora, mas como até agora eu não procurei, por curiosidade, essa obra maravilhosa. E é esse sentimento que nos dá. E nos dá, muitas vezes, até a mensagem que nela própria nos leva a uma reflexão. Quando a gente vê ali, assim, o próprio Estevão, quando teve acesso aos escritos de Levi, que foi o Evangelho de Mateus, cada um pode se encontrar nessa coisa, quanto cada um, como é que despertou para essa área, tá? Hoje, para nós, a gente estuda aqui a doutrina espírita, aquele que vai estudar o Evangelho de Jesus. Eu, até particularmente, eu nunca me esqueço, quando eu lendo aquela parte ali, eu me enxerguei numa questão, que uma vez eu nunca me esqueço, que eu tinha 20 e poucos anos, tá? Antes de 25, foi uma fase que até eu passei a morar sozinho, que estava assim, nos outros hábitos, assim, de achar que a vida é isso, é festa. Eu já trabalhava, era bem funcionalmente, tinha condições financeiras fruto do trabalho, e eu recebi de presente o Livro dos Espíritos de uma colega minha, que eu fiquei muitos anos, sempre quando eu encontro, né, ficou minha amiga, e me deu um Livro dos Espíritos. E eu não dei muita bola, me deu assim, vou tomar uma dedicatória, umas palavrinhas lá no início, e um Livro dos Espíritos, letrinha miúda e tal, uma vez. Olhei e deixei em casa. Aí não sei por que um dia, eu sei se foi um domingo, um dia de tardezinha, de noite, eu fui folheando. Aquela coisa não pegar no início, eu peguei aqui, e o Livro dos Espíritos, que é o quê? Perguntas e respostas, não importa qual é que tu vai pegar. Eu peguei um aqui, outro ali, 10, 15 páginas mais adiante, e eu fiquei assim impressionado do que a resposta que eu sempre quis de algumas coisas que a igreja, que eu era obrigado na minha adolescência de frequentar a igreja, ir à missa, se confessar, comunhão, crisma, aquelas coisas todas, né? Se sentir culpado quando não ia e ter que prestar contas para a família, que não foi uma missa no final de semana, ou se sentir liberado quando ia no sábado, estou livre, não preciso ir amanhã, ou ir para, como eu já contei várias vezes, de contar no relógio quanto tempo está durando a missa, quanto tempo falta para o padre falar, depois que eu dava aquela do credo ali, que ele falava, só falta agora 10 minutos e acabou. E eu detestava aquela parte do Pai Nosso, que depois tinha que todo mundo se abraçar, eu disse, que eu vou dar abraço em vizinho, que nem me olha durante a semana, e aí vem na igreja, ficam dando uma se abraçar. Eu já tinha esse questionamento. E na crisma, na comunhão, aquela coisa das freiras, dos padres, e fazer perguntas, e várias das perguntas, não, isso aí é meu filho, isso aí não se discute, está escrito, é sagrado, é dogma. A palavra dogma eu via muito.
E o Livro dos Espíritos me libertou sobre esse aspecto. Então, cada um de nós, sem entrar na autobiografia, de dizer assim, cada um tem um momento de ter encontrado a sua estrada de Damasco, que nós vamos ver o Saulo mais adiante encontrar, da transformação que abre um horizonte e o exercício do livre-arbítrio que vai nos levar a seguir nessa trajetória, nesse caminho. O espírito se aperfeiçoa, que ele curta essa direção ao mundo mais perfeito, o mundo da luz. Acho que isso sempre a gente tem que procurar estudar, é maravilhosa a obra, todo esse ensinamento, é buscar sempre essa mensagem individual e sobre o aspecto coletivo da nossa inserção, trazer para os nossos dias, para a nossa situação individual e coletiva, o como que a gente pode fazer para aproveitar ao máximo essas reflexões sobre esse estudo teórico, que é uma obra excepcional e de um valor imensurável para cada um de nós. Já chegou, então, o momento de encerrar. Semana que vem, então, a gente vai seguir com o outro capítulo, que provavelmente agora vai entrar na fase do Saulo, e a gente vai estudando dessa forma. Eu acho muito bom. Flávia, depois tem que ver se a gente pode até fazer um revezamento com outros na leitura. Eu sei que deve ficar exaustivo para ti, mas depois a gente pode conversar isso aí melhor. Tá? Tá. Então, elevar nosso pensamento tão alto no momento da gratidão, renovar nossa gratidão aos nossos amigos espirituais, às entidades que sempre nos assistem, nos acompanham, às entidades da Casa Lucas de Assis, aos nossos mentores, aos nossos orientadores, a todos aqueles que sempre nos impulsionam, nos revitalizam a buscar esse caminho e persistir nessa luta do aperfeiçoamento do nosso espírito, sempre com um grande objetivo de mais servir, mais se doar e compartilhar todas as nossas virtudes e encontrar forças para enfrentar qualquer que sejam as nossas dificuldades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-me de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, pessoal. Valeu, gente. Então tá, turma, valeu. Ótimo. Obrigado, Francisco. Obrigada Muito obrigado. pela presença. de todos. Boa noite. Alguém está chamando? Aê, Aê! aê. Obrigada, Francisco. Eu que Obrigada, agradeço. Flavinha. Valeu, Mariângela. Valeu, abraço. Mariângela, depois Abraço pra conversa aí todos. com a Flávia se querem fazer revezamento da leitura quando ficar muito pesado. Eu tá? acho que a Flavinha lê lindamente. Ela chega Também a É, emoção. tá cada vez melhor, vai ter que ver essa garganta. Parece até um Fora do locais. teatro, assim. Eu tô achando É. que a Flavinha não tá lendo mais. Eu tô achando que ela tá interpretando já. É isso aí. Eu acho Ela que tá interpretando. ela podia, nas horas vagas, ser o seu peru, fazer as... Isso. O Scooby-Doo, ela podia fazer um Scooby-Doo, né? É. Abrir Mas é uma uma vaga voz na Globo. realmente muito agradável Mas, de se ouvir. ô, Flávia, Muito boa leitura. Flávia, tu sabe que tem essa questão da fonoaudióloga, os caras fazem aqueles exercícios,